Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui Pastor Fernando novamente, estamos juntos aí mais uma vez no nosso projeto Leitura Bíblica Diária. No último áudio comentamos sobre o Salmo de número 61, onde Davi faz 4 pedidos muito especiais. E comentamos sobre o primeiro e o segundo pedido, né? O primeiro é: ouve o meu clamor, e o segundo é: atende a minha oração. Então vamos para o Salmo. Diz o seguinte, Salmo de número 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Louvado seja Deus. Então, aqui a gente parte para o terceiro pedido de Davi no Salmo de número 61, que está exatamente no versículo 2. No final do versículo 2, a parte B, ele diz o seguinte: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Aqui Davi simplesmente escala o maior e mais importante degrau da sua oração. Por quê, pastor? Quem é essa rocha mais alta que Davi se referia em sua oração? Que rocha é essa que daria a ele tamanha segurança e firmeza para que ele pedisse a Deus para levá-lo até ela? Observe então aqui pelo desejo de Davi em sua oração, no seu clamor, a gente dá para entender que não se tratava de uma rocha ou um lugar qualquer. Ele falava de alguém que pudesse livrá-lo de todo o seu sofrimento. E não só isso, lhe dar enfim a sua esperada vitória. Começou a pensar quem é essa rocha? Conhece alguém com essas características? Sim, é dele mesmo que estamos falando. Essa rocha a qual Davi se refere é Jesus Cristo. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é dele que estamos falando. A rocha mais alta que Davi desejava aí é Cristo. O Cristo que sofreu, levou sobre si todas as nossas enfermidades, nossos pecados, aquele que foi moído pelas nossas iniquidades. Leia Isaías 53, mais especificamente os versículos 4 e 5. Jesus Cristo, aquela mesma rocha que Daniel profetizou ao interpretar o sonho do rei Nabucodonosor sobre a grande estátua, aquela grande estátua que tinha as partes do seu corpo divididas em metais. Lembra disso? A cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventres e coxas de bronze, pernas de ferro e pés com uma mistura de ferro e barro. Lá em Daniel capítulo 2, versículos 31 ao 35. Esse texto fala de uma rocha que foi cortada sem auxílio de mão, e desceu e esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. Nós entendemos que
esses 4 metais, eles representam 4 reinos. Esses reinos serão vencidos por Cristo na batalha do Armagedon. Mas não é este o assunto aqui agora, né? Não é este assunto que será tratado. Nós não trataremos desse assunto agora. Somente quando estivermos interpretando o livro de Daniel. Tudo bem? O nosso foco aqui é o Salmo de número 61. Mas a rocha a qual Davi se refere no versículo 2 do Salmo 61 é Jesus, é Cristo. É a rocha que virá e esmiuçará todos esses outros metais ou reinos e reinará eternamente. Ok? Aqui você pode observar quando ele diz: leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, que o artigo está definido. Se não fosse, ele diria: leva-me para uma rocha, né? E também o fato de ser Davi o rei, quem seria mais alto do que ele? Ou estivesse acima dele? Somente Jesus Cristo, né? Só Cristo. Então é claro que essa rocha que nós estamos falando é Cristo. É a rocha que todos devem buscar refúgio, proteção e salvação. Em Cristo, todos devemos edificar as nossas vidas, nossos projetos, nossas casas. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, ali no capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Dá para entender que rocha é essa? Todos devem estar firmados nela. Essa rocha é Jesus Cristo. Você já entregou a sua vida a Cristo? Já está firmado na rocha? Se sim, fica tranquilo, o resto é com Ele. A salvação pertence a Ele. Descansa no Senhor. Se não, entregue a sua vida hoje mesmo a Cristo. Vejam o poder de uma oração, meus amados irmãos. Um homem que se sentia distante de Deus, com medo dos seus inimigos, e em meio a uma oração, ele é levado, nada mais, nada menos, a Cristo, a rocha mais alta. Cristo é a rocha mais alta. O lugar mais seguro que alguém possa estar. Interessante, né? O quarto pedido de Davi é: prepara misericórdia e verdade. Está lá no versículo de número 7. Primeiro vamos falar da misericórdia, né? Contar com a misericórdia de Deus é desfrutar de um privilégio incalculável, é viver, é extrair de Deus o sentimento de compaixão, de piedade, é fazer com que Ele se compadeça do seu sofrimento, da sua dor, é contar com seu perdão e a sua graça salvadora. Davi pede a Deus que preparasse para ele todos esses benefícios ao clamar por misericórdia. Veja quantos benefícios vêm embutidos na misericórdia. Deus é maravilhoso, né? Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha a importância da misericórdia de Deus. Vejam que pedido especial Davi fazia na sua oração. Davi foi um rei que viveu quase toda a sua vida em guerras longas, duradouras, batalhas, correndo risco de morte o tempo todo. Então ele precisava da proteção de Deus. Ele precisava de Deus para que os seus inimigos não o consumissem, não acabassem com a sua vida. Então dá para entender a importância desse pedido, né? Prepara misericórdia e verdade.
A verdade está neste contexto dentro do mesmo pedido, né? Por isso não foi separada aqui. Mas a sua importância não é de forma alguma menor, quando ele clama por verdade. Por quê? Quantos reinos não se acabaram e quantas vidas não foram destruídas pela mentira, por ter faltado a verdade, ou por falsas testemunhas, até mesmo testemunhas compradas para mentir, derrubam e destroem uma pessoa. O próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, sofreu esse mal. Ele foi acusado por falsas testemunhas, o que diz ali em Marcos 14, versículos 56 e 57, fala das testemunhas que se levantaram contra ele e testificaram falsamente, acusando daquilo que ele não fez. Tudo isso para levá-lo à morte. Quanta maldade há nos homens, né? Nos corações dos homens. Só a misericórdia de Deus mesmo. Vejam que a mentira, ela está nesse mundo e não é de agora. Nada mudou. Hoje estamos vendo situações semelhantes. A mentira sendo considerada verdade, a verdade sendo considerada mentira. E assim vão os homens condenando os inocentes e inocentando os culpados, como naquela época, lembram? Solte Barrabás e dai-nos Cristo para que o crucifiquemos. Isso já acontece há muitos anos. Só que a justiça de Deus, quando ela se manifestar, meu irmão, aí o inocente será inocente e o culpado será culpado. É como diz ali no livro de Naum, né, no capítulo 1, versículo 3, que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. E aí também em Provérbios 17:5, fala que o que justifica o ímpio e condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Cuidado, meu irmão. Se você está do lado dos injustos, concordando com o que eles fazem, não pense de forma alguma que no dia do Senhor será considerado inocente. O certo mesmo é estar com Cristo, é estar com a verdade, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Davi não só pede a Deus para levá-lo para a rocha, como também lhe pede para que lhe preparasse verdade. O reino de Davi, a vida de Davi, precisava estar amparado e baseado na verdade para vencer. Só assim a vitória. Que também essa corresponde à mesma pessoa, né? Cristo. Essa verdade, quanto a rocha, quanto a verdade, corresponde a Cristo. Ele próprio se declarou sendo ela. Lembra quando ele disse lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez aqui o artigo está definido. O caminho, a verdade e a vida. Então no versículo 3, Davi considera o Senhor como o seu refúgio também. E a sua torre forte. Era para Deus que ele corria para escapar dos seus inimigos que buscavam a sua morte. Interessante. É uma batalha de Davi este salmo, né? Muito bonito. Louvado seja Deus por isso. Era em Deus que Davi se refugiava para estar seguro, a sua torre forte. Torre forte é um dos nomes de Deus, sabia? Já tinha observado isso? O Provérbios capítulo 18, versículo 10, diz: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Você já tinha se atentado para isso? Que torre forte é um dos nomes de Deus? Deus também se chama torre forte. Se você se sente desamparado e em perigo, correndo risco de vida,
corre para essa torre forte, que é o nome do Senhor. É interessante como Davi põe toda a sua confiança no nome do Senhor, né? É muito bonito ver um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí no Salmo de número 20, que também foi escrito por ele, né, por Davi, e enviado ao cantor Mó, Davi busca proteção, o quê? No nome do Senhor. Confira nos versículos 1 e 2 do Salmo 20, que diz o seguinte: o Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Olha aí como Davi buscava no nome do Senhor, no Senhor, a sua proteção, a sua segurança. Era um homem que tinha muitos exércitos em seu favor, espada, tinha muito poder, mas a sua confiança não estava no seu exército, não estava nos seus cavalos, nas suas armas, nos seus soldados. A confiança de Davi estava em Deus, assim como nós precisamos também fazer. Colocar a nossa confiança somente em Deus. O versículo 4 do Salmo 61, mais uma vez vimos o salmista buscando abrigo em Deus. Ele diz o quê? Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Eu quero dar um ênfase aqui para essa frase, tuas asas. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, usou essa expressão ao se dirigir a Jerusalém. Lembra disso? Quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes? Isso está ali em Mateus capítulo 23, versículo 37. Vai lá e observe depois. Vejam que a proteção que Davi buscava em Deus é a mesma que Jesus Cristo oferece ao seu povo de Israel. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar o cuidado de uma galinha em proteger os seus filhotes. Quando é tempo de chuva, por exemplo, a galinha percebe o vento, percebe ali o balançar das árvores e o aproximar da chuva. Então ela cacareja, chama os seus pintinhos e, abrindo as asas, lhes dá abrigo para protegê-los da chuva. Interessante? Observe isso quando você estiver em uma fazenda, em um local que tiver assim. E o mais interessante é que eles entendem o perigo, atendem ao chamado e se refugiam para debaixo das asas da sua mãe. O que Jerusalém não fez, não correu para debaixo da proteção do Senhor. Entende agora o porquê que Davi usa a expressão abrigar-me-ei debaixo das tuas asas? Que o Espírito Santo te faça entender essas coisas. Então Davi termina o seu salmo com votos de fidelidade a Deus, dizendo: assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Que certeza Davi tinha que iria estar com Deus perpetuamente, né? E hoje ele está. Graças a Deus por isso. Que esse salmo possa ter falado ao teu coração, te dado entendimento acerca do plano de Deus para a sua vida. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.